Essa palavra, indesistível, nós podemos relacionar ela com palavras como persistente, determinado, mas eu acho que é muito mais que isso. O que vocês acham? Vocês acham que a palavra indesistível, ela está diretamente relacionada com o ser determinado, com o ser persistente, ou quer dizer mais? Porque a gente pode até relacionar com persistente ou com determinado, mas a palavra indesistível, de certa forma, ela especifica uma conduta específica que vai além de insistir em objetivo. A palavra indesistível, ela lembra que desistir não é uma opção. É uma palavra que serve para nos levantar nos momentos em que desistir vira uma enorme tentação. O sentimento de desistir, de não levar até o final, ele passa pelas nossas mentes todos os dias. O que é supernatural é um pensamento que vem como uma possibilidade. Dependendo do quão duro, de quão trabalho dê alguma situação, principalmente algo novo que vai gerar dentro da nossa mente, algo que nós vamos ter que sair da zona de conforto, o sentimento é, será que vale a pena? A grande questão é se você decide se tornar uma pessoa na média, viver uma vida medíocre com resultados que você não quer para o resto da sua vida, ou se você decide alcançar algo mais. Esse algo mais pode ser ter uma vida mais organizada, melhorar os seus relacionamentos com a sua família, melhorar a sua condição financeira e das pessoas próximas a você, colocar na cabeça dos seus filhos, dos seus netos, de pessoas próximas, que essas pessoas têm um poder infinito dentro de suas mentes e que elas podem conquistar muito mais. E nós podemos levar isso à longevidade na nossa própria vida, na recuperação da nossa saúde, na disposição, na vontade de viver. E tem uma coisa que eu acho interessante, a nossa mente é capaz de conquistar o extraordinário, mas muitas vezes você olha para a sua vida e para a sua estrutura neural e você fala, mas por que tal coisa? Você, de certa maneira, recebeu isso de 7 gerações do passado, em seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós e por aí vai. Você tem crenças que nem sabe de onde vem, que vem. Vários ramos da ciência estudam isso, a psicologia fala da transgeracionalidade, outros ramos já falam que a gente herda isso no nosso próprio DNA. A grande questão é que nós podemos mudar isso através da repetição. A repetição na nossa mente, porque é muito difícil ter acesso a essa mente subconsciente. Eu sou um estudioso de como realizar esse acesso à mente subconsciente. E é por isso que eu consigo ajudar milhares de pessoas a promoverem transformações muito grandes em suas vidas. Mas eu só posso ajudar aqueles que se propõem a serem ajudados. Aqueles que fazem isso com a frequência necessária, com a repetição necessária. Por isso que eu gravo o Mindset Coach todos os dias e mando esses áudios pelo WhatsApp. E eu acho importante ouvi-los todos os dias, porque eu comecei o processo de reprogramação da minha mente dessa maneira, através da repetição. Repetição dos conteúdos, repetição de novas crenças, de crenças edificantes, de mensagens poderosas, aprendendo a direcionar o foco da minha vida para o positivo, para a busca da solução, e não cheguei lá ainda. Eu falo que isso é uma jornada de transformação rumo à nossa melhor versão, porque eu continuo nessa jornada, eu continuo diariamente. Cada conteúdo que eu produzo para vocês, cada áudio, cada vídeo, cada live, me inspira a me tornar uma pessoa melhor. E esse se tornar uma pessoa melhor, eu levo para vocês. Nós estamos na mesma jornada juntos. E quando eu comecei tudo isso, 11 anos atrás, primeira coisa que a epifania da minha vida foi entender que a mente, ela tinha muito mais poder do que eu estava realmente utilizando. E que também a mente, que era quem me aprisionava, entenda isso aqui, a minha mente, que era aquela que me aprisionava, era lá mesmo, dentro dela, que estava a chave para abrir as portas dessa prisão e me mostrar um mundo novo. Estava no mesmo lugar.
E tudo isso dependia de uma decisão que seria minha, mas não apenas de uma decisão, mas também de esforço. E quantas vezes uma vítima gritou dentro de mim: ah, não, mas não é para você. Você não teve oportunidade, você não teve isso, mas aconteceu isso na sua vida, aconteceu aquilo, porque seu pai fez desse jeito, porque o mundo, porque você não tem isso. Não! E eu sempre mandei essa vítima calar a boca e coloquei sempre na minha mente que, independente de qualquer situação, eu era responsável pela mudança. Uma das histórias mais inspiradoras que eu tive na minha vida, e eu sempre conto a história do Morris Goodman, do Homem Milagre. Sempre conto a história do Morris Goodman, do Homem Milagre. Algumas pessoas falam: Edson, por que você vai contar de novo a história do Morris Goodman, do Homem Milagre? Porque essa história, quando eu comecei o meu processo de transformação, eu via e revia. Tem um trecho do Morris no filme O Segredo. Eu cheguei a ver aquilo mais de 300 vezes. De verdade. Tem um outro filme do Morris Goodman, do Homem Milagre, que é um filme dos anos 80, ainda uma produção bem precária, mas esse mostra ele caindo do avião, a coisa toda e tal. Eu assisti aquele filme sei lá quantas centenas de vezes. Porque aquele conceito por trás da transformação daquele homem me tocou e me funcionou chegar e a realizar as transformações que eu me sinto na minha vida hoje, que eu usufruo na minha vida hoje. O Morris Goodman era um empresário muito bem sucedido, o cara ganhou tudo na vida, ele já tinha uma mentalidade legal, uma mentalidade de sucesso, ele tinha uma mentalidade poderosa para fazer dinheiro, ele trabalhava com metas claras. Tem um outro filme dele que mostra um pouco disso além, né, do que conta no Segredo. E ele era um empresário já muito bem sucedido, tanto é que ele tinha o próprio avião dele, um Cessna, e ele viajava naquele Cessna, já tinha muitas horas de voo, e num dia, por hobby, ele estava voando em cima de uma baía bonita, próximo ao Oceano Atlântico ali, papapá, e de repente o avião começou a ter uns estardalhaços e caiu em cima de uns fios de suspensão e quando o avião caiu, ele estava completamente desanimado, quer dizer, completamente apagado, todo machucado, levaram ele às pressas para o hospital, e os primeiros dias os médicos achavam que ele não voltaria a viver, né? Ele chegar vivo ao hospital já foi considerado um milagre. E os primeiros dias, né, foi de muita tensão, diversas cirurgias, ele estourou completamente o diafragma, só respirava por aparelhos, teve problema nas vértebras, e depois de umas 2 ou 3 semanas que passou o período mais crítico e ele tinha poucas chances de sobreviver, ele estava entubado ainda e ele passou, e ele conta que naquele momento, ele ficava ainda no começo, presta atenção, no começo ele disse que ele ficava recriando a imagem da cena, de por que caiu, o que ele poderia ter feito diferente, o que poderia ter sido diferente, e aquilo não fazia bem a ele. Num determinado momento, ele tomou uma decisão, porque ele só tinha a mente dele, e ele só tinha a imaginação. A mesma mente que pode ser a prisão, pode ser a liberdade. A pessoa, ela pode estar livre fisicamente, mas ela pode estar presa mentalmente. Me conta aí se faz sentido isso para vocês. Enquanto existem pessoas que podem estar presas fisicamente, às vezes com problema de saúde, alguma coisa, ou até de uma prisão física mesmo, e o Morris Goodman ali, numa cama, né, de hospital, e desenganado pelos médicos, ele decidiu que ele iria utilizar a mente dele para ele se recuperar. E a história é realmente muito louca, porque quando ele estava naquela cama de hospital, a irmã dele criou uns códigos, levou umas plaquinhas, então ele tinha uns quadros com as letras e ele piscava, era a única coisa que ele podia fazer era piscar. E ele aprendeu a se comunicar. E um certo dia, uma enfermeira foi levar uma notícia para ele. E a enfermeira chegou para ele e disse: olha, Morris, seu problema é muito sério, né? Então você tem um problema sério, tal, na sua coluna, dificilmente você voltará a andar e dificilmente respirará sem aparelhos. E o Morris disse, piscando para ela, falando que
mandar o recado para o médico dele, que ele visitaria ele em seu consultório andando, e que ele sairia andando daquele hospital no dia do Natal. Quem aí, assim como eu, tive o meu momento em que eu decidi a transformação que eu queria na minha vida, ouviu um monte de gente falando para ela, falando para você que você não conseguiria, que você não daria conta, que você desiste de tudo que você começa, que vai ser mais uma dieta, que vai ser mais um fracasso, que você não vai levantar dessa cama, que você não é isso, que você não é aquilo. E essa enfermeira chegou pro Morris e disse para ele: eu acho melhor você não se apegar a isso, porque isso vai te gerar uma grande frustração. A melhor coisa que você pode fazer nesse momento é aceitar essa realidade, viver a vida que você tiver, sobreviver. Mas o Morris, dentro dele, havia algo que gritava, algo que realmente fazia com que ele quisesse mais, e ele queria mais e mais e mais. E ele nunca desistiu. Dentro da cabeça dele, presta atenção nisso aqui. Porque eu falo, eu repito, eu ensino, mas tem gente que não está fazendo ainda. O milagre de Morris Goodman, que ficou conhecido como Homem Milagre, o milagre que aconteceu na minha vida e que eu vi acontecer na vida de milhares de pessoas, não apenas fisicamente, não apenas no emagrecimento, mas na parte financeira, na parte espiritual, na parte do bom sentimento, em sair da depressão, chama-se imaginação. Nós chamamos isso na programação neurolinguística. A programação neurolinguística estuda o que o Morris fez. O Morris utilizou uma ferramenta chamada ponte ao futuro. O que o Morris fazia? Ao invés de ele ficar remoendo situações e problemas na mente dele que estavam fora do seu controle, ou de ele simplesmente ficar pensando no que poderia dar certo, no que poderia dar errado, o Morris construía quadros mentais, ou seja, uma realidade futura tão precisa e verdadeira de como seria a vida dele no futuro, e ele viajava para esses quadros mentais todos os dias. Ele simplesmente fechava os seus olhos. Imagina só, todos nós temos sentimentos de impotência. O que o Morris fazia? Ele criava um quadro dele já com aquilo que era o problema já realizado, como se já tivesse sido resolvido. Ele viajava ao momento do futuro, momento esse no futuro, no qual ele olhava para a vida dele, ele levantava da cama, ele podia fazer as coisas do dia a dia dele, ele ia trabalhar, ele se imaginava indo ao estádio de futebol, no caso dele, futebol americano. Alguém aí já foi num jogo de futebol americano? É muito legal, os americanos têm uma cultura um pouco diferente. Eu fui, eles param as caminhonetes, é igual o filme mesmo, eles param as caminhonetes, eles fazem churrasco do lado da caminhonete, no estacionamento do jogo, tipo um monte de gente fazendo churrasco, tomando cerveja, eles jogam um negócio, alguém já viu? Não sei como é que é o nome daquilo, eles colocam tipo uma madeira lá na frente que tem um buraco e eles ficam jogando um negocinho de pano que cai dentro desse buraco, é mó barato. Na verdade eu estive lá com a lei da atração, fazendo ponte ao futuro. E aí, ele se imaginava indo no jogo de futebol com os amigos, parando a caminhonete, fazendo tudo isso que ele faria no futuro. E aqui que está o pulo do gato, porque pensamentos geram emoções, emoções geram vibração, e vibração gera você se conecta com a frequência daquilo que você quer ter na sua vida. Quando você se concentra no problema, o porquê da compulsão, o que gera compulsão, cadê o gatilho, isso não vai resolver o seu problema, porque você está focado no problema e reforçando esse problema, e não importa em qual área da vida seja. Quando você se desconecta disso, e você se conecta naquilo que você quer, mas você precisa ser claro no que você quer. Eu ouço um monte de gente falar, mas eu não sei o que eu quero, então decide! Então tira um dia da sua vida, em vez de ficar no TikTok, em vez de ficar no Instagram, em vez de ficar em rede social, assistindo novela. Enquanto você não decidir o que você quer da sua vida, você não vai ter. E construa esses quadros mentais poderosos.
e vibre nesses quadros mentais a maior parte do tempo, porque a sua mente vai vibrar nessa frequência e essa frequência vai desencadear mudanças poderosas na sua mente inconsciente, porque ela começa a acreditar naquela verdade, porque a mente não sabe a diferença do real e do imaginado. Quando você se conecta fortemente com aquilo que você quer e você entende que aquilo já é uma verdade no futuro, nesse momento você se torna indesistível, porque a sua mente inconsciente acredita que aquilo vai se tornar verdade. E aí vem o segredo, que é a palavra ainda. É você dizer para você mesmo que você está no processo, porque o Morris, ele estava muito distante, ele estava prostrado numa cama, entubado, ele não conseguia respirar, ele não conseguia mover nenhuma parte do corpo, tudo que ele conseguia era piscar, piscar. Mas a mente dele estava vibrando lá. E quando eu via e revia a história do Morris, ela não me deixava desistir. Porque quando eu olhava ao meu redor, eu ainda estava gordo, eu ainda estava com problemas de saúde, eu ainda morava naquela kitnet e eu ainda estava com busca e apreensão do meu carro. E não era fácil. Só que ao invés de eu me concentrar na pilha de boletos que chegava todos os dias e nas coisas que iriam dar errado, eu me concentrava nesse futuro. E trabalhei o dobro. Não tem a ver com essa questão da lei da atração preguiçosa que eu falo, de pessoas, eu vou fechar os olhos e vou esperar tudo dar certo. E aí vem as críticas à lei da atração de gente que acha que a gente está falando disso. E eu não estou falando disso, porque o Morris trabalhou duro. E eu trabalhei duro. Nós trabalhamos duro. E o que muda é que a mente começa a ter insights, você começa a ter mais disposição. Quem já está experimentando isso? Você começa a ter mais vontade de levantar, você começa a ter mais vontade de se desenvolver. Eu também, se você se colocar num mundo novo e você vibrar, porque isso aqui é um problema de vibração. Quando você leva a sua vibração para um nível mais elevado, completamente diferente, é nesse momento que a sua vida atual começa a mudar. Entenda uma coisa aqui, o seu futuro, ele é um espelho do presente e um reflexo do passado. Anota isso aí. O seu futuro, ele é um espelho do presente e um reflexo do passado.